Olá, alunos da EJA TAP 3. E aí, como vocês estão? Vai começar agora mais uma aula de língua portuguesa com a professora Viviane Pádua. Tudo bem, professora? Tudo bem, Carol. E o que a gente trouxe para os alunos? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre mais uma das classes gramaticais, que é a classe das conjunções. Então, boa aula para vocês. Vamos lá. Os meus alunos da TAP 3 já estão acostumados e já sabem que nós estamos trabalhando uma sequência de aula com as classes gramaticais. Nós já estudamos aqui a classe dos substantivos, adjetivos, numerais e na aula de hoje nós vamos trabalhar com uma classe que é muito importante. Digo a vocês desde já, todo concurso, todo vestibular, toda e qualquer seleção tem pelo menos uma questão, no mínimo, que vai trabalhar com a questão das conjunções. E eu trago para vocês, mais uma vez, essa imagem que vai relembrar as classes de palavras da língua portuguesa. Nós já trabalhamos aqui grande parte dessas classes gramaticais e volto a reafirmar com vocês. Por favor, não se desesperem, não fiquem preocupados. Professora Viviane, eu perdi as aulas anteriores, eu não consigo lembrar o que é um artigo, eu não consigo lembrar o que é um numeral. E o que é que eu deixo de dica para vocês? Consultem um livro de português, consultem uma gramática, busquem esses assuntos, tentem não perder as aulas próximas, porque a todo tempo nós estaremos fazendo revisões acerca desses assuntos. Então eu trago para vocês que, por exemplo, na aula de adjetivo, nós falamos que o adjetivo é uma característica. Todas as vezes que eu uso um adjetivo, eu estou caracterizando. Então eu digo gordo, magro, alto, baixo. Eu digo forte, fraco, são adjetivos. Quando eu tenho uma classe dos substantivos, aí eu tenho uma classe dos nomes. Todas as palavras que eu utilizo para nomear algo pertencem à classe dos substantivos. Qual é o nome disso aqui? Mesa. Qual é o nome disso aqui? Computador. Então, todas as palavras que eu utilizo para dar nome pertencem à classe dos substantivos. E aí nós temos a classe dos artigos, que vão acompanhar os substantivos. Eu tenho a classe dos numerais, que em matemática vocês trabalham com algarismos, com números. Em língua portuguesa, vocês trabalham com os numerais. Então eu tenho a palavra 2, eu tenho a palavra 4, eu tenho a palavra primeiro, eu tenho a palavra segundo. Essas palavras pertencem à classe dos numerais. A classe dos pronomes, aquela classe onde nós vamos encontrar palavras que irão acompanhar ou substituir um substantivo. A classe dos verbos, que é aquela classe onde nós encontraremos palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Hoje, nós vamos trabalhar com a classe das conjunções. E aí eu pergunto desde já a vocês, já ouviram falar sobre essa classe gramatical? O que vocês pensam que seja uma conjunção? E aí a Prof. Viviane apresenta para vocês uma definição do que é uma conjunção. Conjunção é uma palavra que estabelece uma conexão entre duas orações ou entre duas palavras de uma mesma função na oração. Vamos por partes? Vamos devagar e vamos com calma. Quando a gente pensa em conexão, a conjunção ela funciona como um elo de ligação. A conjunção ela vai ligar, ela vai juntar. E essa conjunção ela pode ligar duas orações, como está aqui no exemplo. Eu fiz a tarefa e organizei meu quarto. Nesse período, eu tenho a primeira oração, que é eu fiz a tarefa. Eu tenho a segunda oração, organizei meu quarto. E eu tenho, ligando essas duas orações, essa palavrinha i. Então, o que é esse i aqui no meio? É uma conjunção. E por que uma conjunção, professora Viviane? Porque esse i, ele está aqui ligando, ele está juntando, ele está unindo duas orações. A conjunção só vai ligar orações, professora Viviane? Não. Essa conjunção, ela pode ligar orações, mas ela também pode ligar palavras.
palavras de mesma função dentro de uma oração. Eu digo que bebemos água e suco durante o piquenique. Aqui eu tenho uma única oração e eu tenho aqui a palavra e unindo duas palavras, água e suco. O que foi que eu bebi? Eu bebi água e suco. O que é que esse i está falando ali? Ele está unindo, ele está juntando duas palavras, água e suco, ok? Então, todas as vezes que nós falarmos sobre conjunção, nós estamos falando sobre conexão. Nós estamos falando sobre conectivos, sobre palavras que estabelecem essa relação. Elas irão juntar, elas irão unir palavras ou orações. E aí alguns alunos meus do TAP 3 vão dizer assim, professora Viviane, mas naquele slide anterior, a senhora falou sobre orações. O que é uma oração? Eu não lembro desse assunto. Como é que eu posso identificar uma oração? E aí eu trago para vocês a definição do que é frase e a definição do que é uma oração. Vamos pensar no seguinte, frase é todo enunciado de sentido completo. Para que eu tenha uma frase, esse enunciado precisa ter sentido. Se eu colocar, por exemplo, várias palavras soltas, sem sentido nenhum, isso não é uma frase. Se eu falar, por exemplo, jaca, madeira, verde, amarelo, caiu, solto, isso é uma frase? Não, isso não é uma frase. Por quê? Porque não tem sentido. Para que eu considere frase, esse enunciado precisa fazer sentido. Agora eu digo a vocês, por exemplo, num hospital, quando nós olhamos na parede, tem lá assim, silêncio. Isso é uma frase? É uma frase. Porque é um sentido completo. Ali está dito que naquele local, naquele ambiente, nós precisamos fazer silêncio. Então, todas as vezes que vocês olharem essa palavra frase, nós já sabemos que frase é um enunciado que precisa fazer sentido, precisa ter um sentido completo. E eu posso ter uma frase nominal e uma frase verbal. Uma frase nominal é aquela que não apresenta verbo e nós já estudamos a classe gramatical dos verbos. Então, quando eu digo que belo dia, isso é uma frase nominal. Por que é uma frase nominal? Porque não possui verbo. Agora, quando eu digo o dia está lindo, percebam a diferença? Aqui nesse segundo exemplo, eu tenho a presença do verbo estar. E se eu tenho a presença de verbo, eu passo a ter uma frase verbal. Frase verbal é a mesma coisa que oração. Então, para que eu encontre uma oração, ela precisa ter a presença de um verbo. O número de verbos é igual ao número de orações. Então, se em um enunciado eu tenho 3 verbos, significa dizer que eu terei 3 orações. Claro isso para vocês? Então, a frase é um enunciado de sentido completo. Eu posso ter uma frase nominal, que é um enunciado sem verbo. E eu posso ter uma frase verbal, que é a mesma coisa que a oração, que é um enunciado que vai ter aí a presença do nosso verbo. Ok? Então, os meus alunos do TAP 3 não terão mais essa dificuldade de identificar o que é uma frase nominal e o que é uma oração. Ok? Então, o que vai ficar importante aí para identificar uma oração é a presença do verbo. E como vocês já sabem, a professora Viviane adora trabalhar com tirinhas nos nossos exercícios e eu trago para vocês aqui uma tirinha para a gente refletir sobre o assunto que nós estamos estudando. No primeiro quadrinho, nós temos 2 homens conversando e eles trabalham, nos parece, em um zoológico, né? Em um parque, onde nós temos aqui um animal. Você o distrai enquanto eu dou uma limpada na jaula. E aí, no segundo quadrinho, a gente percebe que um dos homens está na jaula limpando e o outro está dançando como se fosse uma bailarina. E aí nós temos uma onça com o olho, ó, estatalado, olhando aquele homem dançando como uma bailarina. Olha a letra A, o que é que eu pergunto para vocês? Quantas orações há na fala da personagem?
Então, a gente precisa voltar ali ao primeiro balão, quando ele diz, você o distrai enquanto eu dou uma limpada na jaula. Eu disse para vocês que, para a gente identificar o número de orações, eu preciso identificar os verbos. Olhando esse primeiro balão, olhando a fala desse personagem, quantos verbos eu encontro aí? Marcaram, responderam aí no caderno. Olhem a letra B. Qual é a conjunção que liga essas orações? Qual é a palavra que está ali naquele primeiro balão que funciona como conectivo entre as orações? Na letra C, o funcionário queria que o colega distraísse a onça por algum tempo. Qual é a palavra em sua fala que expressa a noção de tempo? E olha que nós estudamos aí, né, os advérbios, que existem aí os advérbios de tempo, e a Pro aqui está juntando nessa mesma questão, inclusive, 3 assuntos que nós já estudamos. Responderam todos? Vamos lá conferir as nossas respostas? Ok. Então, quando eu digo para vocês na letra A, quantas orações há na fala da personagem, nós vamos encontrar 2 orações. Eu tenho você o distrai, que é a minha primeira oração, que é o verbo distrair, e eu tenho a segunda oração, enquanto eu dou uma limpada na jaula. E aqui eu tenho o verbo dou, que determina aí a minha segunda oração. Na letra B eu pergunto para vocês, que conjunção liga as orações? E aí vocês com certeza responderam para mim que é a conjunção enquanto. Observem aqui, ó, olha o lugar dessa palavra, né, do enquanto. Ela está aí justamente ligando a primeira à segunda oração, estabelecendo uma relação de conexão entre as orações. E qual é a palavra que expressa a noção de tempo? É a conjunção enquanto. Então vamos lá para mais uma tirinha. Nós temos aí 2 personagens. E aí ele diz, Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. Imagine, né? Dentinho aí ainda faz vamos dizer, uma brincadeira ingênua com o sargento. O sargento já está ali desesperado, não sabe mais o que fazer com ele. E Dentinho ainda diz, talvez o senhor ainda tenha um talento tardio, transferindo a responsabilidade para o sargento que não consegue, né, trabalhar com ele, não consegue aí desenvolver alguma atividade com o Dentinho. É possível concluir que o Dentinho, letra A, conseguiu realizar o que prometeu, não atendeu às expectativas do sargento, desistiu de ajudar o seu companheiro, ou D, achou que o sargento não fosse talentoso. Qual dessas alternativas melhor responde à atitude de Dentinho? E aí, obviamente, vocês responderam para mim a letra B, quando vocês me dizem que Dentinho não atendeu às expectativas do sargento, tanto que o sargento diz, eu já não consigo, já não sei mais o que é que eu faço com você, como uma declaração quase, eu desisto de você. Vamos ainda na mesma tirinha, tá? Trabalhando com o sargento e trabalhando com o Dentinho. No trecho, eu tentei e tentei. Revela que o sargento A, demonstrou antipatia pelo Dentinho. B, foi grosseiro com seu amigo de trabalho. C, confiou só 2 vezes no Dentinho. Ou D, fez diversas tentativas não sucedidas. O que é que esse período, esse trecho revela pra gente em relação à ação do sargento? E aí os meus estudantes do TAP 3 me disseram que ele fez diversas tentativas não sucedidas, né? Eu tentei e tentei, eu fiz e fiz novamente, mas não surtiu efeito. Vamos aí continuando com o Dentinho e o sargento no trecho, mas eu simplesmente não consigo. A palavra grifada, que ali é um mas, traduz e introduz uma ideia de quê? De oposição, ou seja, ideias contrárias, ideias opostas, né? Ele diz, eu tentei e tentei, mas eu simplesmente não consigo. É uma ideia de oposição, de contrário, é uma ideia de explicação, né? Ele está explicando, ele está justificando. Eu tenho uma ideia de adição, de soma, ou uma ideia de alternância?
esse mas, e aí vale ressaltar os meus estudantes do TAP 3. Eu estou trabalhando ali com o mas sem i, e nós teremos aqui uma aula específica para diferenciar o mais com i e o mas sem i, porque são duas palavras diferentes e que expressam coisas diferentes. Esse mas que está aí, ele vai expressar uma relação de quê? E aí os meus alunos do TAP 3 marcaram a alternativa da letra A, que vai expressar uma relação de oposição. Eu tenho aí duas ideias contrárias, duas ideias opostas. O lógico é dizer que você tentou e conseguiu. Mas nesse caso, ele tentou, mas não conseguiu. Então nós temos aí duas ideias que são opostas, duas ideias que são contrárias, ok? Vamos lá. E aí eu trago para vocês uma personagem que eu particularmente sou apaixonada. A Mafalda, ela é a queridinha de todo professor de língua portuguesa. Com certeza vocês já devem ter visto em um livro de português, já deve ter visto em alguma gramática. Nas minhas aulas aqui eu sempre utilizo a Mafalda. Então vocês já sabem que essa personagem é uma personagem do meu coração, porque essa menina é uma menina muito esperta. Olha essa tirinha da Mafalda, o que ela traz pra gente. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos nós? Carne de imprensa, é isso o que nós somos. E aí Mafalda estabelece aí uma discussão com o livro, que ela não suporta mais essas histórias de que as crianças são devoradas. E ela diz, para essa imprensa, nós somos carne de imprensa? É isso que nós somos? Vocês se utilizam dos nossos corpos, da nossa morte, para vender livro? Então observe que essa tirinha, aparentemente ingênua, traz aí uma reflexão muito profunda acerca do que é vendido pela imprensa, acerca do que é exposto como notícia, aquilo que os escritores utilizam como objeto da literatura. Então, com essa tirinha, nós passaríamos aqui muito tempo fazendo várias reflexões, mas vamos para a nossa questão. O trecho abaixo tem uma palavra com ideia de oposição Nós precisamos assinalar qual é o trecho que traz uma palavra com uma ideia de adição, ou seja, uma ideia de soma, ok? Estou cheia desses livros, com lobos e ogros, o futuro da humanidade, carne de imprensa. Qual desses trechos traz aí uma palavrinha que traz essa ideia de adição, de soma? Os meus estudantes do TAP 3 marcaram aí a letra B de bola, porque nós vamos encontrar aqui, ó, o I, com lobos e ogros. Então, eu tenho aí nessa expressão a adição, a soma dessas duas figuras. Eu tenho lobos e eu tenho ogros juntos. Então, esse I é uma conjunção. Por que uma conjunção? Porque ele está aí ligando, ele está aí unindo, ele está aí estabelecendo essa relação de conexão entre duas palavras, ok? Ainda com Mafalda, continuamos com a questão que diz o seguinte: qual a ideia que a palavra ou transmite no terceiro quadrinho? Então, aqui no terceiro quadrinho, ela pergunta: somos ou não somos? E esse ou expressa uma relação de tempo, é uma temporalidade, uma ideia de adição, de soma, uma ideia de alternância ou uma dúvida. Essa palavrinha ou estabelece aí uma relação de alternância. Ou somos isso, ou somos aquilo. Ou você brinca, ou você estuda. Então, esse ou é uma conjunção que expressa aí uma relação de alternância. Ou uma coisa ou outra. Ainda com Mafalda na mesma tirinha. É possível concluir que Mafalda, no primeiro quadrinho, está revoltada com um livro. Esse livro é um livro jornalístico? É um livro literário? É um livro religioso ou é um livro familiar? A partir da interpretação da história da Mafalda, nós podemos afirmar que esse livro é um livro literário,
que trabalha com a questão da ficção, não é porque ela traz aí, estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. Então nós sabemos que essa história é uma história ficcional. Trago para vocês aí uma outra história, né, com personagens aí do Snoopy, que diz o seguinte: essa foi a pior coisa que eu já vi, Linus. Não estava fazendo nada para você. Por que você o acertou? Porque ele estava lá. Ela diz que foi sem querer, né? Terminou agredindo o coleguinha. A palavra destacada na frase porque ele estava lá introduz uma ideia de... Essa palavra porque me dá uma ideia de finalidade, condição, oposição ou explicação. E aí os meus estudantes do TAP 3 marcaram que esse porquê vai trazer aí uma expressão de explicação. Ela está explicando ou tentando explicar por que ela atingiu o coleguinha. Eu o atingi porque ele estava lá. E aí na aula de hoje nós trabalhamos um pouquinho com a questão das conjunções. Vou terminar um pouco mostrando para vocês esse quadro, que é um quadro que mostra a classificação das conjunções coordenativas. Mas desde já, não se desespere. Teremos aulas seguintes, onde eu irei detalhar toda essa classificação em relação às conjunções. O que é importante vocês garantirem da aula de hoje? Entender o que é uma conjunção. A conjunção é essa palavra que vai estabelecer essa conexão, que vai funcionar como um elo de ligação entre duas orações ou entre duas palavras. Isso é o que há de mais importante. E compreender que essa conjunção ela vai estabelecer uma relação de sentido, como nós vimos nas questões. Um sentido de adição, um sentido de explicação, um sentido de oposição. Isso é um resumo do que houve de mais importante na aula de hoje. Lembrando que conjunção é um assunto que vocês irão estudar até o ensino médio de vocês. Então, nós teremos bastante tempo para aprofundar e discutir essa questão trabalhada na aula de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês para que vocês tenham aprofundado e adiantado um pouco os estudos em relação a essa classe gramatical de hoje. Estou à disposição de vocês nas redes sociais para que vocês possam tirar dúvidas. Não parem de estudar, continuem fazendo os exercícios propostos pelas escolas em que vocês estudam e espero que vocês permaneçam bem, fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço da professora Viviane de Pádua e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.